Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre responsabilidade limitada e ilimitada. Qual é a diferença desses dois conceitos aí para o sócio de uma empresa? Então, muitos empresários vão abrir a empresa e não sabem qual é a diferença e qual é a importância, de ter a sua responsabilidade limitada ou ilimitada. Então, vamos conversar um pouquinho, começando pela responsabilidade limitada. Então, vamos supor, para você entender, vamos supor que você vai abrir a sua empresa, abrir o seu CNPJ, tá? Isso pode ser com um sócio, pode ser individual, pode ser uma SA. Então, a natureza jurídica são diversas, aí depende da situação. E essa natureza jurídica vai dispor, escolher aí a sua responsabilidade. Então, quando você diz que coloca, ou pelo menos, se responsabiliza no contrato ali de colocar 10 mil reais, por exemplo, no seu contrato social, tá? Então, abriu o CNPJ, você deu para a empresa, investiu na empresa 10 mil reais. Quando a responsabilidade é limitada, você se responsabiliza apenas com aquele valor que você se predispõe, colocou no contrato lá como investimento na empresa, tá? Então, qual é o grande caso, a situação aí que muda com a limitada e a ilimitada? Então, se a sua empresa vir a ter dívidas, ter valores pendentes e alguns credores ou o próprio governo, questão de impostos, vir requerer algum valor e a empresa não tiver para pagar, quando você está com a responsabilidade limitada, que é a mais comum é sociedade empresa limitada, os sócios estão limitados àquele valor, tá? Que se responsabilizou lá no contrato social. O que é isso? Para você entender melhor. Se o credor vinha colocar a empresa na justiça, por exemplo, para pagar aqueles valores, o sócio não vai precisar retirar lá do seu patrimônio particular, patrimônio próprio, e alcançar para a empresa, tá? Então, por exemplo, se a empresa tem uma conta bancária e um credor vir a cobrar esse valor, tá? E o sócio tem um valor, tem dinheiro na sua conta particular, ele não tem que tirar o dinheiro da sua conta bancária para pagar a conta da empresa, porque a sua responsabilidade é limitada naquele capital social, tá? Já a questão da ilimitada, que é o caso do MEI, do empresário individual, e entre outros, esses são os mais comuns, a responsabilidade é ilimitada, ou seja, se confundem os dois patrimônios em caso de alguma questão assim de algum credor, algum vir a requerer algum valor da empresa e ela ter que pagar, tá? Então, só para você entender, é muito importante essa questão aí da limitada para ilimitada, porque quando você tem responsabilidade ilimitada, como eu já disse, o MEI ou o empresário individual, você deve ter bastante cuidado, assim, porque os seus patrimônios se confundem. Se caso algum credor, vamos supor assim uma situação de dificuldade da empresa e algum credor entrar na justiça contra a empresa e a sua responsabilidade for ilimitada, você vai ter que retirar dinheiro da sua conta bancária particular ou terá que vender o seu carro, enfim, isso vai mais para juízo, mas a responsabilidade está ilimitada, não tem um limite de valor que a empresa possa requerer aí na pessoa física. Não sei se consegui ser claro assim. Então, responsabilidade limitada está limitado àquele valor que você deu lá na abertura do CNPJ, ou pelo menos subscreveu, deu como promessa alcançar aquele valor, tá? Aí outro vídeo vamos explicar melhor o que é a subscrição e integralização do capital. Mas a questão da responsabilidade dos sócios, limitada e ilimitada, tem essa diferença. Então, numa situação difícil, pode ter bastante diferença. Então, a dica de hoje
era essa. Lembrando que, se caso haver fraude ou você querer, um empresário querer se aproveitar desta lei, retirando o dinheiro que é da empresa, né, para o particular e não querer pagar de forma fraudulenta, isso o juiz pode, alguém podendo provar essa questão, desconsidera esta limitação. Isso é desconsideração de personalidade jurídica. Isso eu vou levantar aqui o tema da importância do registro da contabilidade, tá? Com a contabilidade perfeita, toda registrada, não havendo aí mistura de patrimônio da empresa com o privado, né? Isso é muito importante, não é questão assim, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, logo virá mais temas, mais conteúdos para a gente conversar. Se surgir dúvidas, entre em contato conosco. Muito obrigado e um abraço a todos.